Transformadores trifásicos. Neste capítulo, nós vamos tratar principalmente das condições de fechamento. Por quê? Porque quando nós trabalhamos com monofásicos, nós temos a entrada no primário, a saída no secundário. Nós temos dois tipos de transformadores distintos, são os transformadores normais e os autotrafos. Mas o ambiente industrial, principalmente, utiliza muito transformadores trifásicos. E os trifásicos, eles têm, na verdade, 3 primários e 3 secundários. De modo que nós temos aí a necessidade de fazer o fechamento dos terminais das bobinas. E existem 3 condições simples: estrela, triângulo e zigue-zague. Então, vamos apresentar alguns detalhes básicos e, em seguida, entrar no funcionamento do fechamento, que para nós é o mais importante no momento. Vamos em frente. Sobre os componentes de composição. Por que o trifásico? Bom, como você mesmo pode ver nesta apresentação, o que nós temos aqui é a estação geradora. Qualquer que seja a origem dela, ela vai gerar 3 fases por excelência, aproveitando o máximo a estrutura das bobinas envolvidas no processo. Então eu produzo 3 fases. Diferente do que muita gente possa imaginar, a tensão do gerador não é tão alta quanto se poderia esperar, considerando que algumas transmissões, como no Brasil, nós temos transmissões de 750 kV que vêm de Itaipu. Então a gente pensa, puxa, 750 mil volts, o gerador produz isso? Não, o gerador não produz isso. Ele passa por um transformador elevador. Por que ele eleva a tensão a padrões tão altos? Bom, porque na verdade a potência é V vezes I. Então nós temos aí uma condição interessante. Nós temos tensão e corrente no produto. Então pense da seguinte forma: quando você eleva a tensão do sistema, você não pode produzir energia gratuita, ou seja, eu não consigo produzir potência do nada. Quando eu elevo a tensão, a potência gerada é a mesma, então a corrente cai, porque o resultado V vezes I se mantém constante. Desta maneira, nós podemos ter correntes em valores mais toleráveis, porque o valor mais importante no dimensionamento dos cabos é o valor da corrente. Então, correntes elevadas, cabos com bitola maior e assim por diante. Daí o motivo de se elevar a tensão no gerador. Você diminui a corrente, com isso os cabos se tornam viáveis. Aqui nós temos alguns padrões internacionais de transmissão. Não significa necessariamente que no Brasil se faz isso. Por exemplo, no Brasil nós temos 750 kV, mas aqui a proposta fala em 765 kV. Não é o nosso caso. Quando esses 3 fases chegam na subestação, lá eu preciso passar por um transformador abaixador. Por quê? Porque os 750 mil não vão ser distribuídos na rede aérea urbana. Então, o que se faz? Normalmente se baixa ele para outros valores. Aqui tem algumas citações e é claro que, como não é exatamente o nosso modelo, por exemplo, 13.8 kV existe no nosso sistema, 22 kV também existe no nosso sistema. Então, existem diversos padrões de rede aérea para levar tensões, mas nunca maiores do que, como você mesmo pode ver aqui, 69 kV. E eu acho que em rede urbana eu não me recordo de lembrar de algum sistema assim. Entretanto, as fases circulam pela parte alta do poste. Depois de espaços em espaços regulares, existe novamente um transformador abaixador que vai levar as tensões, por exemplo, de 13.800 ou de 22.000 da rede aérea, para um nível de usuário que é 127 ou 220. Tudo bem?
Então é por esses motivos. Então nós temos a presença de transformadores aqui, nós temos transformadores aqui e nós temos transformadores aqui. Lembrando que nosso objetivo é o usuário convencional. Tomando ele como referência, vamos dar uma espiadinha no sistema de organização. Primeiro, para se chegar aos 127 ou 220, isso não é nível residencial trifásica. Então, são transformadores monofásicos que vão puxar da rede de alta tensão para a rede de média tensão, baixa tensão, transformando isso em valores que o usuário possa aproveitar. Então, nós temos assim, ó, média tensão é, por incrível que pareça, 13.8 kV, 22 kV, são consideradas média tensão. São consideradas baixas tensões 127, 220, monofásico ou bifásico. E aqui as residências. Isso aqui é uma coisa interessante que você pode observar em um poste na sua cidade. Na parte alta, nós temos tensões de 13.8 kV, 22 kV e assim por diante. E periodicamente tem transformadores agregados aos postes e dali sai a rede de baixa tensão que é a que chega em nossas casas. Então vejam, a presença de transformadores é constante em toda a rede. Bom, a partir daí nós já podemos fazer alguns modelamentos. Numa subestação, ou mesmo numa cabine primária, nós encontraríamos este tipo de transformador. Ele é grande, aqui os tamanhos não estão em proporção, ele é bem grande. E ele tem toda essa blindagem e tem todas essas aletas para refrigeração. Geralmente, esses transformadores não são refrigerados a ar, mas sim a óleo mineral. Aqui nós temos uma configuração exposta. Não vou dizer que eles são literalmente desta forma aqui dentro, mas são muito próximos disto que nós temos aqui. O que se pode perceber aqui é que, embora a gente tenha uma estrutura, dá para perceber aqui as barras, olha, uma barra, duas barras, 3 barras de núcleo. Em cima de cada uma das barras é enrolado o primário e o secundário de cada fase. Então significa que cada uma destas bobinas ela vai ter 2 terminais do primário, 2 terminais do secundário. Aqui também e aqui também. Então os fabricantes decidiram deixar os terminais do primário e os terminais do secundário para que nós configurássemos para a nossa aplicação. Vamos dar uma espiadinha na estrutura básica. Numa forma bem simples, são 3 colunas de ferro laminado. Em cada um deles nós teremos 2 enrolamentos, que é o primário e o secundário, entrada e saída, ficando mais ou menos esquematicamente desta forma daqui. Então veja, aqui elas estão separadas apenas para efeito de visualização. Mas nós temos aqui uma fase, aqui outra fase, aqui outra fase. O que nós observamos nas 3? Interessante. Elas, embora sejam sobrepostas dentro da mesma coluna, elas são totalmente independentes. Elas não se misturam. Exatamente. Essa é a parte interessante. E eu posso configurar do jeito que eu quiser. Dá uma espiada aqui, por exemplo. O que eu posso observar aqui? Nós temos aqui este lado a entrada e do lado de cá nós temos a saída. Eu posso dizer para você com uma certa segurança, estou vendo aqui uma bobina de primário conectada na outra bobina e cada fase em uma delas. Então aqui eu posso afirmar que o primário dessa estrutura deve estar conectado em estrela, porque tem um ponto comum. E por sua vez também a saída do transformador, o secundário dele, também tem um ponto em comum entre as bobinas. Ou seja, isso seria uma configuração estrela no primário com estrela no secundário.
Vamos dar uma espiadinha com um pouquinho mais de detalhes sobre a estrutura dele. Eu quero que você note que ele é construído sobre uma base sólida. Então, nós temos um núcleo de metal. Em cada bobina, nós temos primária e secundária enrolados. Eu acho até que dá para você ver aqui uma pequena mancha mais branca que mostra a separação entre o enrolamento do primário e o secundário. Um está enrolado sobre o outro com isolador. Pessoal, se isso não fosse seguro e se porventura não funcionasse, não estaria sendo vendido e comercializado. Ah, mas eu já vi acontecer acidentes assim, assim, essa. Olha, todos os acidentes que eu pude observar com transformadores são erros operacionais que não deveriam jamais ter sido cometidos. Por exemplo, esses transformadores requerem manutenção. Tem que existir em um ambiente seco, tem que existir em um ambiente com temperatura controlada, não pode ter nenhum tipo de umidade e eles não devem ser dimensionados abaixo da capacidade que ele fornece. É mais ou menos o seguinte, talvez até tenha me expressado mal, mas eu quero dizer o seguinte, a potência de um transformador, mesmo trifásico, é em kVA, kVA. Então, o que significa isto é que ele tem uma potência aparente determinada pelo fabricante. Você compra para atender uma demanda. Se você cometer erros como colocar um transformador abaixo da especificação, você basicamente estará condenando esse transformador a um tempo de vida mais curto e uma vida acidentada. Aqui estão as armaduras que prendem a estrutura toda, tem aqui em cima, tem aqui embaixo, prendendo o núcleo, dá para ver as lâminas de ferro aqui de cima, você pode passar aqui pelo meio, você vê, tudo bem? As bobinas das 3 fases são idênticas, elas são feitas do mesmo material, enroladas pela mesma máquina, portanto elas contêm as mesmas características, elas são independentes, mas têm as mesmas características. Isso também é interessante porque nós temos que lembrar que desta maneira, uma coisa muito importante é que cada bloco corresponde basicamente a um monofásico individual. Então eu posso pensar como se fossem 3 transformadores monofásicos em um bloco só. Esses 3 transformadores iguais significa que eles podem 3 transformadores monofásicos iguais substituir um transformador trifásico em caso de alguma necessidade. Para se controlar o aquecimento, nós temos que lembrar que a geração de calor é natural. Quanto maior a potência produzida dentro do transformador, maior será o aquecimento dele, mas ele é dimensionado para trabalhar naquelas condições. Entretanto, se a temperatura se tornar demasiadamente elevada, ela pode causar danos ao transformador, então nós precisamos mantê-las em limites seguros. Há uma norma na ABNT, a EB 91, especifica para resfriamento de transformadores dividida em 2 tipos, com ar seco e com líquido isolante. Então o transformador é exposto ao ar, pode ter ventilação ou não, depende da potência, e com líquido isolante é aquele modelo que você vê o cinza da WEG logo no início da apresentação, onde ele é blindado e ele é preenchido por um óleo líquido. Esse óleo geralmente ele é um óleo mineral e ele, para funcionar corretamente, mineral é a origem dele, ok? Desmineralizado significa isento de partículas flutuantes condutoras. No transformador a seco, a norma é clara. Transformador a seco é o transformador cujo núcleo e enrolamento estão envoltos e refrigerados pelo ar ambiente. Só que assim, em alguns casos, dependendo das condições do transformador, estar apenas exposto ao ar não é suficiente, porque o ar precisa também circular para a troca de calor.
Nesse caso, recomenda-se nessa classe o uso de ventilação. Quando nós temos o transformador com líquido isolante, a norma diz assim: núcleo e enrolamento são imersos em um líquido isolante. Quais seriam esses tipos? Bom, primeiro que esse líquido tem duas funções. Como o objetivo fundamental dele é resfriar, se ele ficasse imóvel, ele não conseguiria fazer esta função. Além disto, como as bobinas são mergulhadas neste óleo, elas poderiam, por alguma razão inesperada, entrar em curto. Então ele tem que ser um líquido isolante. As características esperadas para este óleo são elevada rigidez dielétrica, ou seja, ele é um isolante, portanto a rigidez dielétrica desse dispositivo diz que ele suporta diferenças de potencial muito elevadas, obviamente, de acordo com o tipo de transformador que vai trabalhar com tensões altas. Ela deve resistir à passagem de corrente elétrica pelo líquido do óleo. Isso é a rigidez dielétrica. Tem que ter também boa fluidez. Se ele for um óleo muito espesso, ele se move muito pouco, é muito viscoso. Isso não serve para resfriamento, pode isolar, mas não resfria. E, obviamente, tem que ter capacidade de funcionar com temperaturas elevadas sem entrar em ebulição, sem pegar fogo. Eu não lembro o termo agora, me sumiu. Mas ele não pode ser inflamável, mesmo com temperaturas elevadas. Para que o funcionamento dele seja adequado, ele deve ser especificado para condições extremas, porém conhecidas. Normalmente, pessoal, é um óleo mineral desmineralizado. Existe um outro vídeo no meu site que trata justamente sobre a manutenção de transformadores de potência, transformadores de corrente e transformadores de grande porte. Eles são tratados por uma empresa que faz esse tipo de serviço e ela tem que ser confiável, porque os óleos que vão ser substituídos periodicamente, porque eles formam corpúsculos aglomerados no meio do líquido, precisam ser removidos e uma série de manutenções são necessárias. Muitas pessoas podem acreditar que você liga o transformador e usa ele até ele queimar. Não, isso é absurdo. Transformadores desse naipe custam muito caro e, se for feita uma manutenção periódica correta, a durabilidade deles se estende por um período muito grande. Existe um comentário aqui sobre um material usado. Até algum tempo atrás, o ascarel era muito utilizado, mas ele foi excluído desse tipo de trabalho devido ao fato de ele ser muito tóxico para o ser humano. Ele foi muito utilizado porque ele é muito eficiente no que ele faz, mas ele causa prejuízo à saúde, de modo que ele foi retirado do mercado. Tudo bem? De qualquer forma, quem usasse o ascarel seriam transformadores de porte grande que precisam de um resfriamento muito alto. Quanto ao rendimento, bom, eu gostaria de explicar rapidamente o conceito do rendimento. Uma das características de um transformador é pegar e transformar a energia fornecida no primário para o secundário. Só que, por mais que ele seja bem estruturado, ele apresenta alguma perda. Como a potência do primário deveria ser igual ao do secundário, mas isso não ocorre na prática, se nós fizermos a divisão da potência do secundário, que é a potência útil dele, dividido pela potência real dele, que é a potência com as perdas, isto deve ser inferior a 100%. Uma outra maneira de você obter o rendimento de um transformador é para as condições ideais de trabalho dele a 75 graus Celsius. Tudo bem? Sim, porque as condições ideais do rendimento dele deveriam ser especificadas pelo menos para 75 graus Celsius. Então, as perdas também são efetivadas nesta condição. Tudo bem?
tudo bem, é uma simples informação, mas é muito importante. Bom, como nós temos bobina de primário e secundário sem fechamento, a bobina do primário tem 2 terminais, a bobina do secundário também tem 2. Então isso forma 4 fios, 4 pontas. Como são 3 fases, nós temos 12 pontas disponíveis. São 6 do primário e 6 do secundário, as quais eu poderia fazer o fechamento destas 2 formas. Observe uma coisa interessante. Quando nós configuramos um fechamento em estrela, veja, aqui nós temos uma fase, outra fase, outra fase, e isto poderia, vamos pensar assim para nós entendermos o processo, isto aqui poderia representar para mim o primário. Então quero configurar a entrada do transformador trifásico em estrela. Como que eu faço? Eu pego a saída das 3 bobinas do primário e emendo-as. Estou emendando essas terminações. Sobrariam 3. Isto configura isto daqui. Foi um fechamento dos terminais no formato estrela. Vantagem? Sim. Nós temos um ponto para entrada ou saída de neutro. Aqui nós temos o mesmo diagrama, porém foi mudado da seguinte forma. Nós estamos ligando ele no formato triângulo. Então veja, o transformador é o mesmo, condição A, ligado à entrada dele em estrela, condição B, ligado à entrada dele no formato triângulo. Bom, existe a possibilidade, é claro, porém não é desejável, é colocar neutro na configuração delta ao triângulo, mas na estrela. A estrela é mais propícia para isto. Vamos fazer algumas considerações. Para fornecer um material mais detalhado, a maioria das ilustrações terá terminação numérica. Ela identifica o terminal de cada item que nós temos ali. Lembre-se, eu falei 12 pontas nestas condições básicas. Então, elas estão lá e todas têm uma numeração. Isto também é válido para motores. Bom, é uma sugestão, é sempre uma sugestão. Quero que você observe aqui que nós estamos colocando uma configuração em triângulo, mas eu preciso de um neutro. Nesta condição, as tensões de fase e as tensões de linha apresentarão alguns problemas. Por quê? Porque uma das fases está sendo dividida ao meio para fornecer um neutro virtual. E isto é necessário em algumas condições, e eu posso afirmar que já assisti situação onde não tinha outro jeito senão colocar uma derivação de uma das bobinas para obter o formato triângulo e ter ainda assim um neutro. Mas o melhor fica quando você coloca nesta configuração. Por quê? Porque aí você tem as 3 fases e um neutro que é o ponto comum fornecido pela conexão em estrela. Existem 2 grupos de transformadores. Nós temos o grupo A, é onde nós vamos começar a apresentar. Por quê? Porque o grupo A, a tensão do secundário está em fase com a tensão do primário. Isso é muito importante. Existe um outro grupo, que é o grupo B, em que o secundário está a 30 graus defasado em relação ao primário. Então, isto, desde que conhecido, não representa problemas significativos. Vamos aos fatos, senhores. Mais um detalhezinho aqui, por favor. Bom, então vamos começar por aqui, ó. Eu posso ter triângulo, triângulo, ou seja, este é o meu primário, este é o meu secundário. A relação entre o secundário e o primário é pela relação de transformação. Isso normalmente é uma informação fornecida pelo fabricante. A outra configuração simples também
é o primário e o secundário no formato estrela-estrela. Estrela no primário, estrela no secundário, e a relação entre o secundário e o primário é AA, que é o número de espiras do secundário pelo primário. E, finalmente, nós temos aqui a novidade. Nós temos aqui o triângulo na entrada, no primário, e a saída no formato zigue-zague. Nesta condição, o secundário está relacionado com o primário por esta equação. Isto é demonstrável, porém, não cabe aqui. Entretanto, em conversa com especialistas da área, eles me informaram que a grande vantagem de se configurar o secundário em zigue-zague é que ele permite uma melhor equalização das cargas a partir da consideração de que, com o passar do tempo, eles tendem a apresentar algumas variações. E esta configuração é muito boa para corrigir esses pequenos detalhes, estas pequenas disparidades. Continuando, então veja, nós tínhamos triângulo, 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 estrela, 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 e depois nós tínhamos triângulo com saída zigue-zague. Continuando ainda, nós temos aqui a ligação estrela, aqui na entrada, secundário com triângulo. Nós temos estrela no primário, dupla estrela no secundário, estrela no primário, duplo triângulo no secundário. Fechando, nós temos estrela no primário, zigue-zague no secundário. A relação entre elas é através desta equação. E ainda temos estrela no primário e estrela diferenciada no secundário. Aqui nós estamos separando as bobinas para melhorar a resposta. Agora, vou falar para os trifásicos do grupo B que apresentam uma defasagem de 30 graus. Então, o que nós temos aqui é triângulo para estrela, nós temos estrela para triângulo e estrela para zigue-zague. As relações, vocês podem ver que as relações são diferentes, observe. N2 por N1 em todas, V1 em todas, é primário. Só que aqui é raiz de 3 a relação, aqui é 1 sobre raiz de 3, e aqui é raiz de 3 sobre 2. Em outras palavras, parece a mesma coisa, não é. Vamos agora a algumas considerações que não são menos importantes. Primeiro, dois transformadores de um pequeno grupo podem ser ligados em paralelo, desde que exista entre ele correspondência de tensão e impedância para evitar fugas e consumos desnecessários. Transformadores de grupos diferentes, é o caso do A e B, não podem ser ligados em paralelo por conta da defasagem presente nos transformadores do grupo B. Repetindo, quando é necessário equalizar as cargas entre as fases do secundário, recomenda-se a ligação em zigue-zague. Ela permite equalizar melhor os consumos do secundário. Aqui algumas referências. Eu quero agradecer a presença de vocês. Meu muito obrigado. Se você precisar de mais informações, visite o meu site. Futuramente terão mais videoaulas. Pretendo preparar uma nova sobre trifásico. Por enquanto, agradeço muito pela sua presença. Fiquem com Deus. A gente se vê.